Olá, você está no canal Amplo Espectro, o seu canal de arte, filosofia, história e, enfim, muita coisa, né? Um canal amplo mesmo. Eu sou o Márcio, professor e escritor, e hoje nós vamos dar continuidade à nossa fascinante sequência de vídeos onde nós analisamos toda a tradição grega da antiguidade, passando aí história, filosofia, vamos ver a arte, vamos ver muita coisa interessante aqui, aprofundar em cima dos gregos, né? Um berço cultural do Ocidente. Hoje, em particular, de forma muito resumida, iremos falar sobre Empédocles, né? Esse outro filósofo que está na nossa sequência aqui para ser estudado, a gente que estudou justamente o Anaxímenes no vídeo passado. Então fica aqui o convite para você assistir até o final. Eu vou basicamente dar uma introdução muito rápida aqui de pontos necessários para que a gente conheça a filosofia do Anaxímenes. E logo em seguida vou falar as questões, né? As questões que são necessárias que a gente faz para fixação desse conhecimento, né? São questões que a gente fixa, são questões simples de aplicação direta, de múltipla escolha, não é nada muito elaborado, você que não conhece o canal fica sabendo. E aí, depois dessas questões, eu entro no assunto propriamente dito, falando aqui o que é necessário saber com um pouco mais de profundidade a respeito do Empédocles, e por fim, eu vou dar o gabarito, né? O gabarito dessas questões. Agora, por fim mesmo, é a indicação que a gente costuma dar aqui de livros, né? A gente vai dizer aqui os livros necessários para serem lidos sobre o Empédocles. Pois bem, vamos começar então. A primeira coisa que a gente vai fazer então são os 5 pontos, resumidamente, do Empédocles, né? Primeira coisa, a teoria dos 4 elementos: terra, água, ar, fogo, como raízes de toda a matéria. Nós lembremos que todos os filósofos pré-socráticos tinham essa inclinação de basicamente a filosofia se resumia a explicar o cosmos, diferente do que aconteceu a partir do socratismo, em que começou a se ter preocupações de ordem mais pragmática e humana, né, de como organizar a sociedade, como política, moral, arte. Essas preocupações não existiam antes. Os pré-socráticos estavam mais centrados, e diga-se de passagem, já foi uma tarefa um tanto quanto ousada de você romper com uma tradição que até então só pensava, explicava as coisas por meio de mitos e forças divinas. Então já é um enorme esforço humano romper com a tradição que explicava tudo com forças míticas para começar a tentar explicar racionalmente o cosmos, né? E aí, nessa busca por explicar o cosmos, se tinha a questão da arquê, que era basicamente qual é esse elemento constitutivo, né? Empédocles era um que estava aí nessas disputas para tentar explicar qual era o elemento constitutivo. E as forças cósmicas de Empédocles, no caso aqui, amor e ódio como princípios de união e separação dos elementos. É claro que pra gente é estranho, né, falar que as forças cósmicas, pra gente que está acostumado com a ciência moderna, a física, explicar as coisas com amor e ódio é um tanto quanto poético para um filósofo, né? Um filósofo, mas eram os primórdios da filosofia. A gente precisa ser compreensivo para não cometer nenhum anacronismo, ou seja, nenhum julgamento totalmente descolado do tempo, né? Como se pudéssemos fazer, tivéssemos autorizados a fazer isso sem nos colocarmos na posição do homem antigo. E, de fato, para Empédocles, essas forças eram amor e ódio. Não deixa de ser uma espécie de atração e repulsa, enfim. Pode ser explicado de várias maneiras. Ele escolheu uma forma poética, né? Tá interessante. Bom, o terceiro ponto é o dualismo dinâmico, explicação de ciclos naturais e da transformação do mundo. Então, há um dualismo interessante. Já começa a tornar a coisa mais interessante aqui do Empédocles. O quarto ponto é a influência na medicina e na alquimia, né? Ou seja, bases para teorias médicas e esotéricas por séculos. O Empédocles está aí, um dos precursores no Ocidente, né, desses dois formas de conhecer e de interpretar o mundo e o universo, né? A medicina e a alquimia, que são primos, né? Pode-se dizer assim. Mistura de ciência e misticismo, né? Não deixa de ser a reprodução do item anterior, né? A medicina com a alquimia, né? A ciência com o misticismo, a filosofia expressa em versos como forte carga espiritual. Lembremos que, por exemplo, Heráclito era alguém que também poderia ser interpretado não propriamente como um filósofo, mas como um poeta, né? Também o Heráclito é outro que é muito respeitado, uma influência enorme na filosofia. Até hoje, no entanto, ele não deixava de ser um artista, né? Não apenas um filósofo, ele era um artista. E o Empédocles não foge aqui a essa questão, a separação da questão mística com a científica
pode-se dizer que é um tanto quanto difícil, tá? Não é simples você separar. Nunca foi simples para o ser humano separar uma coisa da outra. E ainda assim, podemos dizer que essa separação só ganhou, digamos, uma profundidade maior a partir do positivismo moderno. Positivismo moderno que começou a tentar realmente se libertar da metafísica e tentar explicar as coisas através da empiria, do experimento físico e, enfim, da possibilidade de reprodutibilidade técnica. Isso é uma coisa extremamente recente. Então, obviamente que naquela época não se conseguia fazer essa separação e o que se tinha era assim, uma fusão de filosofia, ciência e mitologia, místico, todo lado místico, tudo numa coisa só, né? E ainda arte, né? Porque o cara vai lá e ainda bota que nomeia a força como amor. Vamos para as 3 questõezinhas aqui apenas para fixar na memória, né, a questão. Então, a primeira questão é quais são os 4 elementos propostos por Empédocles como raízes de todas as coisas. Né? Lembrando que anteriormente a gente já viu, Tales tinha sido a água, o Apeiron de Anaximandro, Anaxímenes já tinha falado do ar. Aqui, para o Empédocles, é outra coisa. Né? Então, a opção A é terra, água, ar e fogo. A opção B, luz, sombra, tempo e espaço. Opção C, fogo, metal, madeira e água. E opção D, terra, vento, éter e gelo. Pois bem, vamos ver. No final eu trago aqui a resposta. A segunda questão, quais forças cósmicas Empédocles acreditava que atuavam sobre os elementos? Letra A, ordem e caos. Letra B, amor e ódio. Letra C, luz e trevas. E letra D, bem e mal. E para fechar aqui a terceira questão, Empédocles nasceu em qual região da Grécia Antiga? Letra A, Jônia. Letra B, Atenas. Letra C, Esparta. Letra D, Agrigento. Vamos para a questão em si, para a própria filosofia do Empédocles em si, o que a gente precisa saber dele, né? O filósofo dos 4 elementos. Empédocles, que nasceu em 495 a.C. e faleceu em 435 a.C., foi um filósofo, poeta, médico e místico nascido em Agrigento, na Magna Grécia, atual Sicília. Olha que interessante, a Grécia era tão grande que pegava desde a Tunísia, pegava a Sicília, que já é no sul, hoje em dia, né, sul da Itália. Ele é conhecido por ter formulado a teoria dos 4 elementos, terra, água, ar e fogo, como princípios fundamentais de todas as coisas. Sua filosofia buscava unir razão, espiritualidade, ciência e mitologia. Em que contexto histórico podemos situar a obra de Empédocles? Empédocles viveu em um período de intensa atividade filosófica após os pensadores da escola jônica e contemporâneo de Anaxágoras e Heráclito. A Magna Grécia era um território fértil para o florescimento de ideias e Empédocles se destacou por sua versatilidade. Além de filósofo, era considerado um curandeiro e até um profeta por seus seguidores. Filosofia de Empédocles. Empédocles propôs que 4 raízes, o rizomata, né? As 4 raízes dele, terra, água, ar e fogo, compunham todas as coisas do universo. Esses elementos não se transformavam uns nos outros, mas se combinavam em diferentes proporções para formar tudo o que existe. Ele também introduziu 2 forças cósmicas. O amor, que é a filia, né? Até hoje a gente usa filia como afinidade, então você vê que, né, é uma espécie de atração, né, uma força de atração. Filia, que une os elementos, e ódio, que é o neikos, que os separa, seria a repulsão, né? Que os separa. Essa visão dualista influenciou tanto a filosofia quanto a alquimia e a medicina. Vamos ver em termos de legado e relevância. Ele foi o criador da teoria dos 4 elementos, base da física e medicina por séculos. Introduziu forças cósmicas como princípios de mudança e equilíbrio. Misturou filosofia natural com espiritualidade e poesia. Gente, só um minutinho, deixa eu ver aqui se tá, tudo bem. Então falei aqui. Misturou filosofia natural com espiritualidade e poesia. Influenciou Platão, Aristóteles e pensadores medievais. Antecipou ideias sobre conservação da matéria e ciclos naturais. Lembremos que os filósofos da era clássica, né, eles vão também pensar cosmologia. Né? Aristóteles, Sócrates, Platão, eles não vão simplesmente parar de pensar no cosmos e se focar só em questões de ordem moral, política e artística. Não, eles também vão ter essa preocupação em relação à cosmologia, de uma maneira diferente, não preocupados com a partícula, a substância primordial, mas vão ter essa preocupação, então naturalmente eles vão ser influenciados pelos filósofos pré-socráticos, aqui até o caso que ele citou, né? O Empédocles tendo influência aí sobre Platão e Aristóteles.
Ele antecipou as ideias sobre conservação da matéria e ciclos naturais, né? Só a ideia de conservação da matéria e ciclos naturais, fundamental importância para a física, para uma série de conhecimentos futuros, né? Vamos então ver fazer a correção aqui dos exercícios, né? E antes de fazer a correção, convidar você para os 2 convites tradicionais que eu faço, né? Primeiro, você conhecer o trabalho da R4 Informática, você que é dono de empresa e que quer aí, alçar um patamar de profissionalismo, seriedade, segurança, bom desempenho, né? Você vai ter um tratamento personalizado para uma empresa que é parceira da Google na implementação do Google Workspace, essa plataforma que vai justamente melhor gerir tanto a questão de recursos humanos quanto o cliente ali na ponta. Conheça o portfólio deles, o site deles está aqui embaixo no campo de descrição. Além disso, claro, convido você para conhecer os nossos cursos Hotmart. São 2, por enquanto, ainda estão em construções, os cursos são em construções, mas à medida que forem sendo liberados, o link vai aparecendo aqui embaixo. O primeiro curso é O Nascimento da Tragédia, de Friedrich Nietzsche, onde a gente vai falar sobre a origem, propriamente da arte trágica na Grécia, as questões psicológicas que envolvem a repercussão de tudo isso até hoje. Não vai só em questão de arte, não, tá? A gente vai entender muito do ser humano, de vários aspectos da vida humana a partir da compreensão de como a tragédia grega surgiu e nasceu na Grécia. Como ela surgiu e como ela entrou em decadência. E também Moisés e o Monoteísmo, a obra de Sigmund Freud, um outro curso que eu vou fazer também interessante, fascinante, tanto quanto o primeiro, onde a gente vai ver esse choque entre 2 tradições riquíssimas, a tradição hebraica com a tradição egípcia, e uma hipótese um tanto quanto inusitada a respeito da origem do monoteísmo, né? Além do que também uma análise psicológica de tudo isso, de todos esses fenômenos, por ninguém menos que Sigmund Freud. A gente vai, então, também uma obra de grande repercussão e diria fascinante, né? São 2 cursos que tenho muito prazer de ministrar, estão lá na Hotmart e disponibilizados aqui o link no campo de descrição. Vamos para a correção aqui das questões propostas, questões apenas de fixação, volto a dizer, né? Então, primeira questão, de múltipla escolha, a gente perguntava quais eram os 4 elementos propostos por Empédocles como raízes de todas as coisas, né? E a resposta é a letra A, terra, água, ar e fogo. Empédocles propôs que esses 4 elementos combinados em diferentes proporções, eles formam tudo o que existe, né? Aquela velha preocupação dos pré-socráticos em relação a arquê. A segunda questão, né, quais eram as forças cósmicas que Empédocles acreditava que atuavam sobre os elementos? Também de bandeja, né? Todo mundo já viu aqui, era amor e ódio. Até brinquei, falei que era um tanto quanto poético, né, por parte dele explicar as coisas dessa forma. Essas forças cósmicas explicam os processos de união e separação dos elementos regendo os ciclos da natureza, né? Aquela atração, aquela repulsa, aquela coisa do vai e volta, né? Vamos para a terceira questão. Empédocles nasceu em qual região da Grécia Antiga? E a resposta é em Agrigento. Empédocles nasceu em Agrigento, na Magna Grécia, uma colônia grega localizada na atual Sicília, onde atualmente é a Itália, o sul da Itália. Gente, finalizando como eu costumo fazer, cumprir minha promessa e indicar aqui livros, né, necessários, fundamentais para se conhecer os pré-socráticos e em especial aqui no caso do Empédocles, né? Começar com o Giovanni Reale, a filosofia pré-socrática, né? Explora a teoria dos 4 elementos e as forças cósmicas de amor e ódio, situando Empédocles como um pensador que conciliou ciência e espiritualidade. Outro livro, o de Simon Trepanier, né? O nome é Empédocles. Estudo acadêmico aprofunda sobre fragmentos e a cosmologia de Empédocles com foco em sua linguagem poética e suas influências pitagóricas. O terceiro livro de Friedrich Hölderlin, vou repetir, Friedrich Hölderlin, A Morte de Empédocles, obra literária inspirada na figura de Empédocles que mistura filosofia, poesia, crítica social, revelando o impacto mítico do pensador na cultura ocidental. E por fim, o livro de Rafael César Pitt, No Caminho dos Mistérios, Elementos Órficos na Poesia de Empédocles. Analisa a dimensão mística e religiosa da obra de Empédocles, especialmente sua doutrina da metempsicose e sua relação com o orfismo. Lembrando que a metempsicose é uma ideia de transmigração das almas que vai também ter repercussão na obra de Pitágoras, né? E é isso, gente. Fica a indicação desses livros. Se você quiser adquirir qualquer um deles, fica a sugestão, um pedido, enfim, que você adquira pelos nossos links de associados à Amazon, porque dessa forma você, além de se enriquecer culturalmente e ter um contato direto com a obra, que é o que realmente faz muita diferença para quem estuda, você ainda vai estar ajudando aqui o nosso canal sem nenhum custo a mais para você, ajudando
porque quando você compra no link da Amazon, a gente ganha uma comissão, e volto a dizer, sem que isso onere em nada para você. É uma forma de nos ajudarmos mutuamente, né? Não vou me alongar muito mais, apenas pedir aí, convidar, deixar o convite que você não vai perder com certeza o próximo vídeo do nosso canal, onde a gente vai falar de Anaxágoras, né? Imperdível, não deixe de assistir o próximo vídeo, onde a gente vai conhecer um pouco mais de mais um desses filósofos de sabedoria tão remota e que nos deixaram legados e que às vezes a gente nem sabe nem desconfia, né? Então, fica o convite, te vejo lá, Anaxágoras, hein? Um abração.